E chegou aos cinemas um dos filmes mais aguardados para esse ano. Eu, pelo menos, estava ansiosíssima. Old ou Tempo, do nosso queridíssimo M. Night Shyamalan. A história de Tempo é baseada na HQ Castelo de Areia. A premissa é a mesma, mas a resolução da história é diferente. A HQ, inclusive, foi relançada recentemente por causa do filme. Ela tá com uma capa diferente, ali a capa que é o pôster do filme. E eu vou deixar aqui embaixo o link dela para quem estiver interessado. Na história temos 3 famílias que até então não se conheciam, que vão para uma praia isolada. E quando eu digo isolada, eu não estou brincando. Ela tem uma formação rochosa que faz com que ela fique bem escondidinha. Quando eles chegam nessa praia, coisas estranhas começam a acontecer. O tempo ali parece passar muito mais rápido do que o normal, e eles percebem isso por causa das alterações que eles veem nos próprios corpos, já que eles começam a envelhecer mais rápido. Principalmente as crianças que estão ali com eles, que começam a crescer desenfreadamente. Não preciso nem dizer que a partir do momento em que eles percebem o que está acontecendo ali, eles tentam ir embora, né? Mas ó, a praia não parece querer permitir a saída deles, não. Cara, que história linda, que história diferente, que história maravilhosa. Pierre Oscar Levy e Frederick Peters arrasaram demais escrevendo essas histórias, foram eles que escreveram a HQ. E eu também posso dizer que o Shyamalan fez um trabalho muito legal trazendo essa história pra tela e fazendo as modificações que ele fez. Apesar de ser a mesma premissa e os personagens serem parecidos com os personagens da HQ, como eu disse, ele fez as suas modificações aí na história, mais lá pra parte da resolução, e trouxe uma resolução assim completamente diferente da HQ, não tem absolutamente nada a ver mesmo. Por isso que eu acho super tranquilo você ler a HQ antes de assistir o filme, ou assistir o filme e depois ver a HQ, porque não tem spoiler, sabe? São coisas diferentes, só a premissa que é a mesma. E aí é legal também porque você pode escolher qual das duas você gostou mais, qual das duas resoluções. Mas eu devo dizer que a resolução da HQ não é tão detalhadamente explicativa quanto a do Shyamalan. E essa parte do filme, inclusive, me surpreendeu muito o quão fundo o Shyamalan quis ir nessa explicação. Gente, a explicação da história do filme é muito detalhada mesmo. E como vocês que já me acompanham há algum tempo aqui no canal sabem, eu adoro. Adoro isso, história bem, ó, detalhadinha. Eu odeio história sem resolução, com final aberto, odeio. Então assim, eu não vou, obviamente, comentar a fundo a natureza dessa explicação do que tá acontecendo ali na praia, mas você pode ter certeza que você não vai sair da sala de cinema sem entender o que aconteceu ali. Vai ter gente que não vai gostar da explicação, que vai achar que não precisava de tantos detalhes, que vai achar que esses detalhes atrapalharam, mas principalmente vai ter muita gente que não vai gostar e na verdade já não está gostando por causa da grande virada que o filme dá, típica de Shyamalan. Ele vai te jogar um monte de coisa estranha, ele vai te fazer pensar que a história vai pra um lado, quando na verdade o buraco é mais embaixo, e essa é justamente a grande diferença do filme pra HQ. Depois de um certo ponto, o filme começa a explicar tintim por tintim o que tá acontecendo ali, e é essa parte que tá dividindo tantas opiniões aí na internet. Eu, nesse quesito, fiquei satisfeita. Eu achei uma explicação interessante, diferente e principalmente surpreendente, porque em momento algum durante o filme me passou pela cabeça que a resolução fosse aquela. E isso pra mim é um ponto muito positivo. Eu me surpreender com a resolução de um filme é maravilhoso. E eu gostei da resolução. Então, somado esses dois, é surpresa e eu gostei da resolução, ficou ótimo. Existem sim os pontos dessa explicação que tem os seus furos, se a gente para pra analisar. Eu também não vou ficar aqui passando pano para tudo. Tem sim os seus furinhos, mas é uma explicação satisfatória na minha opinião. Afinal de contas, meu povo, não seria M. Night Shyamalan se não tivesse esse plot twist bem loucão, não é mesmo? Saindo da resolução e passando pro ponto mais importante do filme, que é essa transição dos personagens, esse envelhecimento. A gente tem aqui 2 personagens que acabam ganhando mais foco, tanto no filme como um todo, quanto nessa parte do envelhecimento. Isso por quê? Porque a transição deles é muito mais evidente. Você consegue acompanhar com muito mais detalhes as modificações que acontecem nos corpos deles. Por quê? Porque são as crianças. Até o trailer deixa isso muito claro, inclusive, que o maior foco do filme serão as crianças. E essa transição das crianças é legal, ela surpreende conforme a gente vai assistindo, mas na minha opinião, alguns pontos em relação a isso ficaram um pouco confusos, como por exemplo, o amadurecimento da mente. Não fica muito claro pra gente como é que funciona o amadurecimento da mente, se ela acompanha o envelhecimento do corpo, não, se ela corre junto com o envelhecimento do corpo. E eu digo isso porque, em alguns momentos, as atitudes e os trejeitos desses personagens
parece que condizem com a idade que eles de fato estão e em alguns momentos parece que não condizem. Eu acredito que isso tenha sido proposital para mostrar pra gente a confusão que tá ali na mente deles, eles envelhecendo tão rápido e também pelo fato deles não terem tido uma vivência de vida adulta. Mas de qualquer forma, essas atitudes, o jeito que eles falam, tudo que eles fazem pode causar um certo estranhamento e, na verdade, leva a um questionamento do tipo, afinal de contas, você é uma criança no corpo de um adulto ou você já é um adulto mesmo? Esse ponto ficou martelando na minha cabeça em vários momentos do filme e por isso eu considerei isso um ponto negativo. Quanto aos outros personagens, essa transição já acontece de forma muito mais lenta porque, afinal de contas, eles já são adultos. Então a gente acaba não vendo muita diferença no corpo deles por um bom período de tempo no filme. As mudanças nos corpos deles, obviamente, acontecem, mas elas demoram muito mais pra aparecer ali na tela, pra gente perceber os detalhes também. Então, assim, por mais que pareça que o grande foco do filme é o envelhecimento, é a modificação da aparência física, existem outros pontos do filme que acabam, inclusive, sendo mais interessantes do que esses, que são as outras coisas que acontecem também em decorrência do tempo acelerado. Eu, obviamente, não vou entrar nesse mérito pra não dar spoilers, mas eu proponho aqui que você pense no que eu vou falar agora. Em que um tempo passando de forma extremamente acelerada pode afetar no corpo de uma pessoa, além de rugas e coisas do tipo. Pensa aí que tem várias coisas e essas várias coisas é que vão dando dinamismo à história. Essas coisas que, na verdade, criam os conflitos que eles precisam resolver, além do grande conflito que é a gente vai envelhecer e vai morrer. Mas é claro, a gente também não pode esquecer essa grande questão que é os personagens se desesperando pelo fato de eles estarem envelhecendo e pensando que em algum momento eles vão chegar a morrer. Eles obviamente ficam super desesperados e por causa disso tomam atitudes não muito inteligentes. Mas ainda assim, se fosse isso sozinho, pessoas surtando porque estão envelhecendo super rápido e acho que vão morrer, não traria tensão o suficiente para fazer a história andar. Por isso que essas outras coisas que acontecem são tão essenciais para manter o nosso interesse no filme. Então toda hora aparece um problema diferente causado por esse tempo extremamente acelerado e eles são obrigados a lidar com isso. E é isso que compõe todo o clima de tensão do filme. Existe uma dosezinha de violência, existe um gorezinho, mas bem pouquinho mesmo, não que seja o suficiente para fazer uma pessoa que tem estômago fraco não conseguir assistir o filme, são bem pontuais. Com uma premissa dessas, o filme obviamente traz aquela lição sobre o tempo, sobre o que a gente está fazendo com o tempo que a gente tem. Ao contrário da HQ, o foco maior não é nisso, mas ainda assim existe esse questionamento. E é claro que ele é bem legal. Eu fui assistir Tempo com altas expectativas, eu não me decepcionei, mas também não achei o melhor filme do Shyamalan. O filme tem alguns furos, alguns momentos não interessantes, não é perfeito, não é o melhor do Shyamalan, mas continua sendo muito legal, um mistério muito bom, uma tensão que vem de loucos acontecimentos e da frustração daqueles personagens de estarem tentando sair daquele lugar e não conseguirem. Pra mim, tá aprovado, eu recomendo sim. Eu sei que tem muita gente por aí não gostando, mas como diz a famosa frase de mãe, eu não sou todo mundo. Eu não estou dizendo que a minha opinião é verdade absoluta não, tá? Eu só tô dizendo que é a minha opinião. Eu gostei, fazer o quê? E pra você saber qual é o lado que você vai ficar, das pessoas que gostaram ou das pessoas que não gostaram, só você assistir no filme mesmo. Dá uma chance aí e depois volta aqui nesse vídeo pra me contar se você ficou do nosso lado aqui, das pessoas que gostaram, ou do lado da outra galera que não gostou. Além disso, faz favor de se inscrever aqui no canal, porque afinal de contas, se você gosta desse cara, desse tal de Shyamalan aí, se tu gosta de filmes de terror, se tu gosta de filmes de suspense, você está no lugar certo, tá bom? Beijinhos e até a próxima.